Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. O WSL é uma ferramenta poderosa para quem deseja utilizar o Linux sem sair do Windows. Na aula de hoje, nós vamos aprender a instalar o WSL no Windows, bem como aprender alguns comandos básicos do terminal Linux. Vamos lá! Vamos então dar início à nossa aula com a instalação do WSL. Primeira coisa a ser feita é verificar se o Windows está atualizado. Então vem aqui em Update, verificar se há atualizações. Aqui eu já verifiquei, mas posso verificar de novo aqui novamente. Qualquer atualização que precisar ser feita deve ser feita, deve-se reiniciar o computador se necessário. É preciso que o Windows esteja completamente atualizado, como é o caso aqui. Muito bem. Depois disso, nós vamos abrir a opção ativar ou desativar recursos do Windows. Aqui nós vamos para rolar até subsistemas do Windows para Linux. Vamos marcar essa opção. OK. Vamos aguardar o procedimento. E após isso, será necessário reiniciar. Eu vou clicar em reiniciar, por isso eu vou parar o vídeo e volto quando o computador reiniciar. Logo após então reiniciar o computador, após ativar o subsistema do Windows para Linux, vamos abrir o prompt comando como administrador. Aqui vamos confirmar que desejamos executar essa ação como administrador, sim. E vamos verificar se o WSL está atualizado com o comando WSL --update. Que ele vai instalar. Primeiro ele baixa, depois ele instala. Vamos aguardar. Aqui diz que foi instalado. Foi instalando o componente opcional do Windows. Habilitando recursos. Aqui diz que teve êxito na operação, mas para que as alterações só terão efeito após o sistema ser reiniciado. Então, novamente eu vou parar o vídeo porque eu preciso reiniciar o computador. Após reiniciar novamente o computador, vamos dar continuidade então à instalação do WSL, abrindo novamente o prompt de comando em modo administrador. 5. Aqui vai aparecer uma janela para confirmar acesso ao administrador, clicamos em sim. E aí vamos executar o comando para verificar as distribuições que estão disponíveis no WSL. WSL -list -online. Aqui vai mostrar as distribuições Linux que estão disponíveis para utilizar com o WSL. Nós vamos utilizar o Ubuntu 24.04, que é a última versão LTS, longo tempo de suporte. E para instalar ela, a gente usa o comando WSL install -d e o nome da distribuição, que é esse nome que aparece aqui, ó, Ubuntu 24.04. Vamos clicar Ubuntu 24.04. Ele vai baixar o Ubuntu 24.04. Vamos aguardar. Esse procedimento vai depender um pouco da velocidade da conexão da internet. Metade concluído já. Quase concluindo.
Agora ele vai instalar. A instalação vai depender da velocidade do seu computador. Quase concluindo também. Muito bem, a instalação foi concluída com sucesso. Então vamos fechar o prompt de comando. E aqui, se a gente for no menu iniciar e procurar por Ubuntu, a gente vai ver que ele foi instalado como se fosse um aplicativo Windows. Aí a gente clicar para abrir. Ele vai mostrar a tela de boas-vindas do WSL. Recomendo que dê uma olhada em toda essa documentação que explica várias questões sobre como utilizar. E aqui ele vai perguntar, já em inglês, para criar um nome de um usuário. Aqui, não sei porque ele comeu a primeira letra do meu nome. Vamos botar o meu usuário, Laurence, e o password. Lembre-se de colocar um password, uma senha que você lembre. E aí você já está na instalação concluída do Ubuntu 24.04 no WSL. Mas para poder utilizar o WSL é preciso se familiarizar com o terminal Linux. Por mais que seja difícil no início, é uma habilidade muito desejada atualmente. Vamos então aprender alguns comandos básicos do terminal Linux? Dando continuidade à nossa aula, passamos agora à explicação de alguns comandos básicos do terminal Linux para a utilização no WSL. Vamos abrir o Ubuntu, que acabamos de instalar no passo anterior. O primeiro comando que nós vamos aprender é o comando clear, que serve para limpar a tela. Clear, limpar em inglês. Segundo comando, pwd, print working directory, mostrar o diretório atual, que vai mostrar que eu estou no /home /Laurence, que é o meu usuário. A pasta /home contém os arquivos do usuário. O próximo comando é o ls, que é uma abreviação de list em inglês, listar. Aqui eu não tenho nenhum arquivo, então por isso que ele não lista nada. Vamos criar um diretório, por exemplo, mkdir, make directory em inglês, criar diretório. E o nome do diretório vai ser lau. Aí se eu der um ls agora, vai ver que aparece o meu diretório que eu acabei de criar. Para entrar no diretório eu uso cd, change directory, mudar de diretório, lau, o diretório que eu acabei de criar. Agora estou dentro do diretório lau. Se eu der um pwd aqui, vai ver que eu estou na pasta /home /Laurence /lau. Próximo comando que nós vamos aprender é o touch, que é tocar, que serve para criar um arquivo. Eu vou criar o arquivo professor.lau. Vamos dar um ls, ali está o arquivo que eu acabei de criar. Aí eu posso editar ele através de um editor de muito fácil utilização para quem é iniciante, que é o Nano. Professor.lau. Aqui, para não ter que digitar todo o nome, eu posso digitar o início do nome do arquivo e apertar a tecla Tab e ele vai completar o nome para mim. Então isso é uma dica também. Nano professor.lau. Ele aqui vai abrir um editor bem simples, que eu posso digitar, por exemplo, o texto inscreva-se no canal. Aí aqui embaixo temos todas as combinações que eu posso fazer. No caso, Ctrl X é para sair. Então vou apertar Ctrl X, ele vai pedir se eu quero salvar as alterações. Eu vou botar Y de yes, sim. Nome do arquivo professor.lau, sim. E aí agora vamos ao próximo comando, que é o comando catch, de concatenate, concatenar em inglês, que serve para muitas coisas dentro do Linux, mas a função mais básica dele é mostrar o que tem o conteúdo de um arquivo. Vamos dar um catch no professor.lau. Tá ali, inscreva-se no canal. Próximo comando é, se eu quiser voltar a um diretório, é cd ...
Aí agora vamos ver onde nós estamos. Nós voltamos para o diretório /home /Lawrence. Se eu quiser ir para o diretório raiz, que é onde tem todos os arquivos do Linux, eu digito cd change directory /. Aí aqui eu estou no diretório raiz do meu Linux. Aqui tem várias pastas, inclusive a pasta home, que é onde tem a pasta do meu usuário. Para eu voltar para a pasta do usuário atual, eu digito cd till. Aí eu volto para a pasta /home /Lawrence, que é a pasta do meu usuário. Se eu quiser, vamos ver aqui, temos a pasta lá. Se eu quiser abrir a pasta do WSL dentro do Explorer, eu posso digitar explorer.exe. Aqui no caso, ponto se refere ao diretório atual. Ponto é o diretório anterior. Ponto é o diretório atual. Ele vai abrir aqui, abriu num outro monitor, deixa eu puxar aqui. Ele abriu aqui a pasta. Perceba que ele tem outros arquivos aqui que não são vistos dentro do WSL, mas aqui temos também a pasta law com o arquivo professor.law. Eu posso ele abrir, por exemplo, no bloco de notas. Tá ele aqui, professor.law, inscreva-se no canal. Vamos fechar aqui. Outra utilização útil que podemos usar, e aqui já é uma integração com o próprio Windows, né, o Windows Explorer. Nós podemos também integrar com o VS Code, se ele estiver instalado na sua máquina. Você pode digitar code ponto e o VS Code vai abrir na pasta atual dentro do WSL. Aqui ele está dizendo que a WSL localhost não está permitido para ser acessado. Se eu desejo acessar o WSL, vou marcar aqui desejo permanente, permitir permanentemente. Vamos permitir. Ele vai abrir o WSL. Aqui ele vai perguntar se eu confio nessa pasta. Diz que eu confio. Sim, eu confio. E aqui vemos que ele tem toda a pasta aqui, inclusive o arquivo professor.law, que está aqui, ó. Inscreva-se na. Então aqui a gente pode utilizar para editar código fonte e todas as funções que a gente vai utilizar dentro do Linux, o WSL, dentro do VS Code daí. Vamos fechar aqui, vamos fechar o VS Code. E por fim, vou dar um clear aqui para limpar a tela. O comando mais importante para instalar novos softwares, no caso de distribuições baseadas em Debian, como é o caso do Ubuntu, é o comando apt, que significa Advanced Package Tool, ferramenta de pacotes avançada. Então, se digitar apt, vai dizer todas as possibilidades de utilização aqui, list, search, ou tem todas as opções que eu posso usar. A mais utilizada, primeiramente, é a atualização do repositório. No caso, apt update. Aí ele vai me dizer que eu não posso executar, porque essa operação precisa ser realizada como usuário administrador. Para isso, nós temos um outro comando, que é o comando sudo, que é superuser do, ou seja, fazer com usuário, com superusuário, no caso para executar como administrador, apt update. Aí nesse caso ele vai pedir a minha senha, que eu utilizei lá na criação do WSL, vou digitar ela aqui. E isso vai atualizar o repositório local para poder instalar aplicativos dentro da minha distribuição Linux dentro do WSL. Aqui ele vai me dizer que eu tenho 82 pacotes para serem atualizados, então eu consigo atualizar isso através do comando sudo apt, botar em tela cheia aqui, então clear, sudo apt upgrade, vai dizer que tem que atualizar, eu vou botar um yes, sim, ele vai atualizar os meus pacotes.
Vamos aguardar a instalação. E aqui, enquanto ele instala, vamos pensar em qual programa nós vamos instalar. Na sequência, nós vamos instalar um programa. E uma das vantagens dessa nova versão do WSL é que ela permite executar programas com interface gráfica dentro do Linux. Mesmo que o programa seja criado para o Linux, ele consegue ser executado dentro do Windows. Vamos instalar um editor de textos chamado gedit. Só que para isso eu preciso saber como eu instalo ele. E aí eu tenho que procurar ele. E aí para isso eu utilizo o comando sudo apt search, de procurar, gedit. Aí ele diz que tem vários nomes aqui, de várias bibliotecas, mas o mais fácil é o gedit, popular editor de texto do GNOME. Então vamos instalá-lo com o comando sudo apt install, de instalar, gedit. Ele vai instalar 232 megabytes. Vamos botar aqui sim. Vamos aguardar a instalação. Aqui no caso estamos instalando um editor de texto, mas podemos instalar aplicações Linux em modo gráfico. É claro que isso tem um suporte limitado, mas para aplicações simples, como é o caso do editor de texto simples como o gedit, não teremos grandes problemas. Isso é uma modificação recente da Microsoft no WSL, mas é um passo na direção certa para permitir maior integração entre o Windows e o Linux. %50 concluído. Perceba que aqui com um comando eu instalo o aplicativo, ele vai buscar todas as bibliotecas necessárias, eu não preciso ficar instalando um monte de coisa. Então com um comando eu fiz a instalação. Muito bem, então aqui estamos na nossa pasta pwd. pwd, estamos na nossa pasta Lawrence, vamos entrar. Dar um ls, vamos entrar na nossa pasta law, ls, vamos editar então utilizando o gedit que nós acabamos de instalar, professor.law, vamos ver se ele vai abrir. E aqui ele abriu. É um editor bem simples, mas ele é em modo gráfico, então tem as opções aqui de um menuzinho, salvar, então talvez fique mais fácil para quem deseja iniciar. E com isso, damos por concluída o tutorial de comandos básicos do terminal Linux dentro do WSL. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!